Opa, tudo bom? Em um mundo pós-apocalíptico, esse cara entra em conflito com uma série de pessoas por estar procurando um easter egg em um jogo que o fará dono de uma empresa multibilionária. Isso que engata o filme Jogador número 1. Vamos entender como tudo começa. Somos introduzidos ao ano de 2045. Wade Watts mora em um local formado por trailers empilhados uns sobre os outros que simulam apartamentos ou, se você preferir, uma favela. Pelo menos é isso que o Wikipedia diz. Wade vai até um ferro velho que montou um espaço próprio com uma esteira e luvas de realidade virtual para entrar no Oasis. O metaverso que te permite jogar todos quaisquer jogos que você quiser com realidade virtual, que você pode fazer missões e coletar artefatos que você pode vender por dinheiro do jogo ou por dinheiro real. Além de servir como um lugar onde as pessoas se encontram, fazem amizades e até trocam carícias pelo fato de todos no mundo jogarem no metaverso. Além disso tudo, o Oasis também é palco de uma caçada em busca de um easter egg deixado pelo criador do jogo, James Halliday, antes de sua morte. Esse que nunca foi achado por ninguém, mesmo tendo se passado 5 anos, mas que dará a propriedade total do metaverso a quem o encontrar. Wade joga no Oasis utilizando o nome de Parzival. Ele se encontra com um amigo virtual que possui chamado Aet, um ciborgue que trabalha como mecânico virtual no setor 12 do planeta Perdição, o lugar mais perigoso do Oasis. Aet está no meio de uma competição de tiro em primeira pessoa juntamente com 2 de seus outros amigos, Daito e Sho. Quando Wade lembra de uma corrida que os dois estão ansiosos para participar. Aet explica que o último a sobreviver nesse desafio ganhará o Gregório 120, uma manopla que permitirá que seu portador se transforme em qualquer robô gigante por 2 minutos, abrindo o caminho para Wade explicar o concerto de artefatos. Halliday pessoalmente cuidou que o Oasis estivesse repleto de coisas aleatórias e poderosas o suficiente para que qualquer um pudesse vencer se tivesse o que é preciso para enfrentar o desafio. Comenta sobre o Oasis, seu trabalho da vida de James Halliday. Ele e seu parceiro Ogden Morrow lançaram o primeiro Oasis construído em 2025 e provou seu sucesso instantâneo que os tornou podres de ricos. Caraca, quem pensa que a gente tá no ano que o Oasis foi lançado nesse filme, hein, galera? Será que a gente vai ter um metaverso em breve? Não sei, mas ia ser da hora, vai falar que não. Wade finaliza sua narração explicando o que é preciso para conseguir o easter egg e encontrar 3 chaves para abrir 3 portões protegidos por desafios impossíveis que só podem ser vencidos por alguém verdadeiramente digno e virtuoso. Inclusive, o primeiro desses enigmas já foi resolvido em um portal para o primeiro dos 3 desafios que foi aberto. Trata de uma corrida de veículos e uma estrada que muda constantemente e que ninguém nunca conseguiu atravessar. Essa corrida é tão difícil que os únicos que ainda tentam completá-la são jogadores que se denominam caçadores de ovos, que é o caso de Aet, Daito, Sho e Wade, ou Parzival, e o conglomerado de videogames Innovate Online Industries, ou IOI. Essa empresa paga vários jogadores fanáticos do Oasis para que eles compram os desafios e obtenham um easter egg pelo dono da IOI, o infame Nolan Sorrento, que é o Oasis, para colocar nele anúncios invasivos de sua empresa, o que aumentaria seus lucros 80% e faria da IOI a maior empresa de jogos do mundo. A corrida então se inicia. Em meio a ela, Parzival vê uma streamer conhecida que ele idolatra, chamada Artemis, fazendo zigue-zague pelos obstáculos em uma Parzival chega à reta final antes de todos, mas para pouco antes de um King Kong que destrói a pista e se prepara para atacar ele, momento que ele decide proteger Artemis de ser zerada pelo King Kong e consegue, mas não impede que o animal destrua a moto. O que os faz começarem a conversar e leva Parzival a sugerir que Artemis leve sua moto pra Aet consertar ela. Na oficina de Aet, Artemis se fascina com uma réplica exata de um gigante de ferro feita por Aet, onde Parzival conta que a Aet é mais bem avaliada nos fóruns de mods e faz brincadeiras com a coleção de naves espaciais de Aet, que estreita ainda mais o laço dos dois e os leva a testarem seus conhecimentos sobre Halliday. Após Wade vai até o local que Mori é recebido com hostilidade por Rick, o namorado abusivo de sua tia Alice, por ter pegado emprestadas as luvas. Nesse momento, Alice faz ele se conter e resolve as coisas com Wade, provando que ela tem bem mais inteligência emocional que o namorado. Wade volta a narrar as coisas e conta que vive com sua tia desde que seus pais morreram, esses que batizaram de Wade Watts por acharem que soava como um nome que um super-herói teria. À noite, Wade tá pensando sobre uma fala de Artemis na oficina e conclui que ela pode conter uma pista sobre o easter egg. No Oasis, Parzival procura pela pista nos arquivos virtuais de Anorak. O avatar de James Halliday guarda gravações da vida do criador do Oasis. Parzival encontra um clipe de uma festa de escritório da Gregor's Games em 2021. Halliday e Morrow estavam discutindo sobre coisas da vida quando Halliday declara que gostaria de criar jogos onde as únicas regras são definidas pela imaginação. Morrow diz a Halliday que o Oasis evoluiu de apenas um jogo para um metaverso e que Halliday precisava seguir em frente com isso. Halliday diz que desejava poder voltar para trás o mais rápido possível e realmente pisar fundo no acelerador, o que, apesar de parecer sem nexo, soa como uma pista para o próxima corrida que joga, Parzival da Rei descobre uma passagem subterrânea para contornar os obstáculos, revelando que a pista impossível de vencer na superfície sempre foi um desvio da rota real para a linha de chegada. Parzival chega ao Central Park e Anorak presenteia com a chave de cobre, a primeira das 3 chaves. Logo que isso acontece, Nolan fica sabendo da vitória de Parzival e se desespera, visto que a IOI é basicamente um exército literal, enquanto Parzival tá completamente sozinho. Enquanto isso, a Aet se junta a Parzival em uma viagem a Avatar Outfitters, de departamentos no Oasis, onde jogadores vão para comprar skins, armaduras, armas e acessórios. Parzival ganhou 100 mil moedas por ganhar a chave de cobre e usa isso para aumentar sua arsenal. Isso eles passam por uma Catalyst, uma granada de mão que vaporiza todos os avatares em um planeta, incluindo o de quem acionasse, sendo leiloado. Parzival fecha negócio por 20 mil moedas em um item. Nolan consulta Airok, o mercenário do Oasis, para obter um artefato referente a uma missão que ele lhe pediu recentemente. Ele confia o artefato a Airok para guardá-lo até que chega a hora de usá-lo e lhe oferece uma nova missão. Descobrir a real identidade de Parzival
Percival e matá-lo. Como Percival deu a dica de dar ré para seus amigos e Artemis, eles aparecem agora no topo do placar global. Com a chave de cobra adquirida, eles também são recompensados com pergaminhos com enigma que leva à próxima chave. Fora do Oasis, Wade analisa coisas que pertenciam a James Halliday que ele coletou em seu outro santuário. Começa a suspeitar que há uma pista na falecida esposa de Morrow, Kira Underwood. Percival então é cercado por avatares e é puxado para um esconderijo secreto por Goro, que se revela como Artemis disfarçado. Diz que Percival precisará de um disfarce agora que é tão conhecido e o veste com um terno e um par de óculos. Morrow leva Artemis e Percival para ver uma gravação de 2 de setembro de 2025, 6 dias antes do lançamento do Oasis, da qual estavam Halliday, Morrow e Nolan, que era estagiário de Halliday. Onde Morrow conta que apesar de tudo, Nolan só sabe como Halliday gostava de café. É só isso, ele não sabe de mais nada. Pois é, o cara precisa de informações sobre o cara pra conseguir a tal empresa. Tanto que é, mas ele sequer sabe algo sobre o cara, tá ligado? Enfim, após Percival diz a Artemis que acredita que pode encontrar uma pista naquela cena por conter uma tensão emocional pra Halliday e Morrow. Kira estava envolvida naquele diálogo. Pensando a mesma coisa e crente que entendeu o próximo desafio, Artemis propõe que eles se encontrem às 10 da noite na Distract de Gloob, a boate 2. O que empolga o Wade, já que uma garota o chamou para o encontro, mesmo que seja um jogo. Dada a hora, Percival chega na boate e é cercado por fãs em busca de uma chance de tirar uma foto, sendo que havia também um informante de Airok infiltrado. Por falar na Airok, ele estava espionando Percival enquanto usava o rádio de longo alcance para ouvir a conversa de Artemis. Artemis começa a contar para Percival o significado do Distract de Gloob, o primeiro clube que Halliday criou no Oasis, sendo que ele odiava casas noturnas e só fez isso porque Kira adorava dançar. Após Artemis completa que isso preenchia uma das condições do enigma, que falava sobre um criador que odiava sua criação, além de preencher a outra condição, que falava sobre um salto não dado, que seria referente ao fato de pessoas dançarem e saltarem no ar. Percival fica confuso, mas Artemis suspeita que os dois deveriam pular e algo aconteceria, já que são os únicos com a chave de cobra. Mas nada acontece. Artemis então suspeita que seja algum tipo de desafio de dança, onde Percival usa um poder para criar uma pista de dança de discoteca, mas nada acontece novamente. Embora o encontro não serviu para aproximar eles da segunda chave, eles aproveitam muito bem a companhia um do outro e o Percival propõe que eles se encontrem no mundo real. O que Artemis recusa, dizendo que isso deixaria decepcionado. Mas Percival continua querendo conhecer Artemis e revela seu nome verdadeiro como voto de confiança, mesmo que isso vá contra regras do Oasis e seja ouvido por Airok. Nesse momento, um batalhão da IOI invade a boate e cercam Percival e Artemis, mas eles são surpreendidos com armas e armaduras de alto nível dos jogadores. O casal derrota facilmente os soldados da IOI, mas a armadura de Percival começa a se degradar. Airok mira em Percival, mas acaba só atingindo Artemis, que fica ilesa por causa de seu nível de armadura. Percival então ativa uma granada de mão que reverte o tempo em 60 segundos e eles usam isso pra fugir. Enquanto fogem, Artemis explica que, embora a competição possa ser apenas um jogo pra eles, estavam tramando uma guerra letal contra a IOI, essa que traria um destino terrível pro Oasis caso eles dois perdessem. Incapaz de acertar a superficialidade de Percival por mais um tempo, ela corta seus laços com ele pra evitar qualquer distração em sua meta de deter a IOI. Em uma videoconferência, Airok critica Nolan por como tentou localizar Percival, já que ao contrário dele, Airok esperou pacientemente até o momento que ele se expusesse, o que aconteceu quando ele revelou seu nome. Nesse momento, eles cruzam uma lista com registros públicos e descobrem a verdadeira identidade de Percival, Wade Watts. Com essas informações obtidas, Nolan confia a tarefa de encontrar Wade no mundo real a líder do Sixers, F-Nail Zandor. Nolan então contrata o Wade e eles marcam uma conferência no mundo real, enquanto seu avatar é projetado holograficamente em seu escritório. Nolan lhe conta todos os benefícios de trabalhar na IOI, incluindo um bônus de $25 milhões caso ele encontrar sua easter egg. Wade fica em êxtase com a oportunidade, embora acredite que Nolan aprecia o Oasis por o ver como uma mina de ouro glorificada. Onde ele faz uma série de perguntas sobre Halliday a Nolan, que só consegue responder elas com ajuda e volta a tentar convencer o Wade a ser seu assistente pessoal, que ele recusa por suas desconfianças. Nesse momento, Nolan revela que sabe a verdadeira identidade de Wade, que vai tirá-lo da competição bombardeando sua pilha. Wade diz que Nolan não tá nem perto da pilha dele e sai dali. Enquanto isso, F-Nail usava drones pra equipar a pilha de Wade com explosivos, esses que detonam nesse momento e fazem com que o local inteiro desabe, matando todas as pessoas que estavam por perto, incluindo Alice. Wade logo fica sabendo da morte de sua tia e fica abatido e desanimado. Retorna ao seu santuário para informar seus amigos sobre o feito da IOI, quando é surpreendido por um cara que estava escondido atrás de sua cadeira e é desacordado por ele. Quando acorda, Wade tá em um esconderijo frente a frente a uma garota de nome Samantha, essa que o Wade conhece por Artemis. Pois é, olha só que forma romântica que essa menina escolheu de conhecer o crush dela pessoalmente. Samantha e Wade vão até o telhado do local, a poucos quarteirões de distância da sede da IOI. Mesmo assim, o casal tem um momento para poderem criar mais intimidade. Quando apreciam a companhia um do outro, Samantha finalmente compreende a pista da segunda chave. O tal salto que James Halliday se arrependeu de não ter dado foi não beijar Kira no encontro que tiveram, onde a próxima chave estaria escondida. Isso, o grupo formado por Wade, seus amigos e Samantha, os High Five, se reúnem nos diários de Halliday e pedem informações sobre o encontro de Kira com Halliday, onde descobrem que eles veriam o Iluminado, um dos filmes de terror favoritos de Halliday. O curador então os transporta para uma recriação exata do filme e acabam no Overlook Hotel, onde encontram uma máquina de escrever com imagens de chaves e uma pilha de papel diminuindo a cada segundo. Daito deduz o padrão como uma contagem regressiva, dando à turma apenas 5 minutos para encontrar a chave. Em meio à busca deles, a Ed, levado por uma maré, encontra um retrato emoldurado das famílias de Halliday e Underwood. No momento que ele entra em um quarto, encontra um fantasma que se transforma em um zumbi. Onde ele começa a fugir e cai em um labirinto, sendo puxado dali pra fora por Percival e Artemis. Com todos juntos novamente, Daito e Sho retornam com a chave do quarto. No entanto, a Ed conta a eles sobre a mulher zumbi no quarto e Artemis suspeita que o desafio não deveria ser como no filme, cogitando a ideia de que Kira seja a chave pra vitória. Nesse momento, a Ed os mostra o retrato que encontrou. E Artemis deduz que o maior medo de Halliday era beijar uma garota, o que seria equivalente a um salto não dado por ele. Quando ouve uma música vinda do salão de baile, avista Kira dançando em meio aos zumbis. No momento que Percival nota que não há zumbis em O Iluminado, Artemis esclarece que era na verdade um cenário de um dos
primeiros jogos de rally. Daí informa a todos que possuem apenas 1 minuto para completar a missão, onde Artemis dá um salto de fé, mas o resto da turma é transportado para fora do local, deixando Artemis sozinha. Ela se agarra aos zumbis para evitar cair no poço e vai até o pilar onde Kira tava, um momento que Artemis convida ela para dançar e vence o desafio. Onde a Noraki aparece a dar um pergaminho, o enigma do desafio. Enquanto isso, a Ai resolveu a pista que leva ao segundo desafio, os Sixers começam a trabalhar para encontrar a segunda chave. Nolan vê que o resto dos Hi-Fi percebe que o Wade não morreu. Por outro lado, FNAO descobre quem era o cara que desacordou o Wade e usa isso para rastrear o esconderijo. Wade e Samantha estão debatendo sobre o significado do enigma, enquanto Samantha elogia o Wade dizendo que acredita no potencial dele para vencer os desafios de James. Nesse momento, o esconderijo deles é invadido por agentes da IOI e eles são obrigados a fugir, onde Samantha acaba sendo capturada. Wade consegue escapar e se depara com Ellen Harris, a jogadora por trás de Ed. Ellen e o Wade começam a fugir do beco que estavam quando o drone da IOI o identifica. Isso que é esmagado por Toshiro, jogador por trás de Daito, que conta que Samantha enviou a todos uma mensagem indicando o ponto de encontro deles antes de ser capturado. Com desgraça pouca bobagem, Ellen revela que os Sixers encontraram o terceiro desafio, identificando sua localização no setor 14 do planeta, e que só faltava eles descobrirem qual era a fortaleza correta, que era o castelo de Anoraki. Em meio a isso, o Wade também é apresentado a Zou, o jogador que controla Sho e irmão de Toshiro. Agora familiarizados uns com os outros, o quarteto formula um plano para resgatar Samantha, onde Ellen decide que eles deviam ir até Nolan para forçá-lo a libertar Samantha. No centro de lealdade, Samantha é contida e acorrentada dentro de uma cápsula e colocada para trabalhar armando bombas ao longo de uma ponte. Na fortaleza, Nolan se encontra com um de seus soldados, que conta que o desafio era encontrar o videogame favorito de Nolan então alinha os Sixers em fila indiana para tentar o desafio, mas todos perdem e são zerados. Enquanto a equipe de suporte pesquisa qual é esse jogo, Nolan se encontra com a Iroh e ativa o Orb de Ozovox para conjurar um campo de força ao redor da fortaleza, isolando o local do resto do Oasis. Wade e Toshiro chegam ao escritório de Nolan e o mantêm sob a mira de uma arma, exigindo saber onde ele aprisionou Samantha. Wade deixa Nolan nas mãos de Toshiro e sai pela porta da oficina de Aed. Wade, como Percival, explica a Sho que o pegaram em trânsito no momento que ele estava se desconectando do Oasis, revelando que criaram uma réplica exata do escritório de Nolan para induzi-lo a acreditar que havia sido retirado do Oasis, forçando a entregar seu companheiro capturado. Eles conseguiram hackear seu equipamento porque ele deixou sua senha onde Wade pudesse ver quantos conheceram. Wade então usa as informações para alcançar Samantha em seu equipamento, onde ela conta a ele do campo de força que Nolan instalou ao redor do castelo de Anoraki. Sho então diz que precisaria neutralizar o Orb de Ozovox, mas Percival interrompe dizendo que sua meta atual era resgatar Samantha. Wade então usa um equipamento que possui para libertar Samantha de seus amarras. Em vez de escapar do centro de lealdade, Samantha definiu pro escritório de Sorrento, dizendo a Wade que para derrotar a IOI precisariam reunir um exército de pessoas. Enquanto Toshiro mantém Nolan sob sua mira, o empresário descobre que foi enganado e contata a FNAO sobre o ocorrido. Eles vão ao centro de lealdade e descobrem que Samantha escapou, onde começam a procurar pelo restante dos Hi-Fi. Enquanto isso, Artemis acessa a plataforma de Nolan para obter informações sobre o Orb de Ozovox e observa Percival executar a próxima fase do plano. Ele chega ao planeta Toon e faz uma transmissão para todos os jogadores do Oasis ao redor do mundo, citando sua força contra a IOI e os convidando a lutarem com ele e os Hi-Fi. Samantha então foge do escritório de Nolan antes que ele retorne. E nosso grupo de protagonistas se organiza para a batalha final. Toshiro medita enquanto Ellen ativa a réplica do gigante de ferro que estava construindo. Em homenagem a James Halliday, Percival implora a todos os jogadores que o ajudem a salvar o Oasis das mãos malignas de Nolan. A princípio ninguém responde, mas todos os jogadores do Oasis chegam com força total para se juntar a Percival em um ataque total contra Nolan e os Sixers. Samantha entra furtivamente na sala de guerra da IOI, pós entre os Sixers ativos para colocar Artemis atrás das ilhas inimigas. Com os títulos do videogame que precisava achar diminuindo, a mulher da equipe de suporte da IOI deduz que o jogo certo era Advent. Enquanto isso, Artemis se esgueira pelo castelo para encontrar o Orb de Ozovox, onde usa seu drone com câmera para pronunciar remotamente o encantamento de desligar o campo de força. Com o domo destruído, o Percival reúne os jogadores do Oasis pro choque final enquanto colocava para tocar We're Not Gonna Take e tinha um aparelho de som. Com a batalha iniciada, Artemis usa seu robô com câmera para espionar as zonas de desafio e descobre também o jogo. Em seguida, se encontra com o Percival e sendo o Lorian voador para informá-la do que descobriu. No mundo real, a FNAO tá em busca da Van de Ellen, que passa direto pelo esconderijo dos Hi-Fi enquanto continua a batalha. Percival e Artemis continuam a caminho do castelo e são auxiliados por outros jogadores contra suas armas. Vendo que a IOI tem desvantagem, Nolan ativa seu Mecha Godzilla. Sabendo que isso poderia ser desastroso, Daito desperta de seu transe meditativo e se junta aos outros na batalha da IOI, momento que ativa um item que possui e se transforma pra lutar com o Nolan. O Nolan distraído, Percival corre pro castelo de Anoraki enquanto Artemis ajuda a Aet em seu gigante de ferro. Passado um tempo de luta, Daito se sacrifica e se transforma novamente enquanto era zerado por Nolan. Onde Artemis e Aet jogam uma granada pra destruir o Mecha Godzilla de Nolan, o que o faz perceber que Samantha tá jogando dentro da IOI e leva a descer as escadas pra encontrá-la pessoalmente. Enquanto isso, Percival e o Sho chegam ao castelo de Anoraki, onde Arok detona as cargas e destrói a ponte, deixando nada além de um rio de lava entre eles. Quando a Aet chega e usa seu gigante de ferro pra construir uma ponte sobre o fosso, a Aet ajuda Artemis a atravessar, mas Percival e o Sho não conseguem passar por Arok e Artemis fica em desvantagem por estar desarmado. O Sho desmembra Arok com uma glaive voadora e eles conseguem atravessar, mas a Aet acaba caindo na lava e é zerada. Os 3 Hi-Fivers restantes adentram o castelo, mas são bloqueados pelos Sixers. Quando encontra a cobertura, Percival deduz que Nolan estava prestes a encontrar Samantha pra matá-la, onde opta por zerar Artemis pra deixá-la escapar da IOI na realidade, exatamente o que ela faz correndo pela rua. O Oasis, Percival lança a granada sagrada e destrói o cordão dos Sixers, abrindo o caminho para a entrada na zona de desafio. Percival e Sho encontram o último Sixer jogando Adventure em um Atari 2600, esse que vence o jogo, mas estava zerado. Isso, Percival nota que o objetivo deles não era vencer o jogo, e se encontrar o easter egg. Nesse momento, Nolan e Arok aparecem no castelo, onde Sho é capturado e o empresário ameaça destruir tudo caso Percival não se renda a ele, enquanto confessa que não se importa nem um pouco com o Oasis. Percival se recusa a entregar o Oasis e Nolan armou a bomba, mas Percival revida com todos seus poderes e habilidades adquiridos do Oasis, forçando para Nolan que não vai desistir do Oasis, onde o tirano ativa uma catalyst e zera todos no planeta Doom. A fumaça da explosão se dissipa e é revelado que Percival saiu ileso porque usou uma moeda que o dava vida extra que recebeu
recebeu do curador. Tendo sobrevivido, Percival completa a missão final e obtém a terceira chave. Apesar de estar sob ataque, Jeff Nail, na realidade, dentro do cofre, Anorak apresenta um contrato a Percival. No entanto, ele recusa, pois é semelhante ao que Morol havia assinado para dissolver sua parceria com Halliday, acreditando corretamente que se tratava de um teste. Nisso, Anorak se transforma em James Halliday e mostra a Percival um grande botão vermelho que desligaria o Oasis permanentemente e o premiou oficialmente com um ovo de ouro, revelando que aquilo era de fato um teste e que o Wade era o vencedor do desafio. No mundo real, Nolan chega para matar o Wade, mas percebe que ele venceu e é preso logo em seguida junto ao Jeff Nail. Foi possível porque Ellen havia enviado a polícia a uma gravação que obteve de Nolan admitindo ter matado Alice. Aclamados como heróis, os Sci-Fi agora compartilham o controle do Oasis, sendo que o Wade também contratou a pessoa que estava por trás do curador esse tempo todo. Em sua gestão, o grupo proíbe o acesso da divisão Sixer da IOI ao Oasis, além de criar uma política de fechar o jogo às terças e quintas-feiras para incentivar as pessoas a viverem a vida real. Wade e Samantha agora estão em um relacionamento oficialmente e compartilham um apartamento. Uma narração de Wade ao nos contar sobre tudo isso cita uma frase famosa de James Halliday: a realidade é a única coisa real. Finalizando assim, Jogador número 1, um filme de ação, aventura, ficção científica e distopia de 2018 da Warner Bros., da Village Roadshow Pictures e da Amblin Entertainment. Criado e escrito por Zach Penn e Ernest Cline, esse que também criou o romance homônimo que o filme é baseado. Dirigido por Steven Spielberg e com a presença de pessoas como T. Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg e Mark Rylance. Enfim, é isso, Jesus ama vocês, fiquem com Deus, muito obrigado pela sua visualização até o final, um abraço, até a próxima e tchau.